Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. O meu nome é João Nuno Pinto e este é o Day After, o dia seguinte, o dia a seguir à tomada de posse do novo governo neste caso, liderado por Luís Montenegro. E o nosso convidado de hoje é alguém que, e uma vez que não vem cá desde antes das legislativas, vamos numa fase inicial, analisar o resultado das mesmas e depois, então, tentar de alguma forma perspectivar aquilo que pode ser o futuro da governação deste governo. É nosso convidado João Pedro Leitão. Olá, boa noite, obrigado por estares aqui, João Pedro, uma vez mais. Vamos começar, de facto, pelos resultados. Qual é a análise que tu fazes? Já se gastou muito latim, desculpa a expressão, relativamente a isso, mas era importante também ouvir aquilo que foi o teu sentir nessa noite e depois, nos dias seguintes, uma vez que não ficou nada totalmente definido logo na primeira noite. Muito boa noite. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje presente. Desejar também uma boa noite a quem nos assiste em casa. Em relação aos resultados eleitorais, de facto, já era de esperar, isto é, este desfecho, face também àquilo que foi sucedendo e de facto, acho que era esperado eventualmente uma queda maior, por exemplo, por parte do Partido Socialista, portanto, ficou muito lado a lado, digamos assim, com o PSD, com a AD, neste caso, com a Aliança Democrática, PSD, PPM e CDS, em que, a nível percentual, mais ou menos a mesma percentagem e o PSD e o Partido Socialista estão empatados em número de mandatos, 78. O que também configura no próprio Parlamento algo complexo e será necessário diálogo com todos os partidos para se conseguir efetivamente haver algum tipo de convergência no sentido de propostas, de desenvolvimento do país, e acho que essa pluralidade e democracia deve existir não só nas maiorias absolutas, como nas maiorias relativas, mas obviamente que nas maiorias relativas existe um compromisso e uma exigência também maior desse mesmo diálogo com as forças políticas. De facto, também é importante dizer que houve crescimento ao nível de votos mais ou menos de todos os partidos, só que isso não se, digamos, configurou num aumento de mandatos em todos os partidos. O LIVRE cresceu, quadruplicou o número de deputados, passou de 1 para 4. O Chega também... Tem agora um grupo parlamentar, não é? Exatamente. Se pode... Exatamente. O Chega também teve um resultado eleitoral muito grande e representativo. E os restantes partidos, portanto, PS, PSD, lá está, o Partido Socialista teve uma redução de cerca de 500 mil votos e o PSD aumentou desde Rui Rio para agora a liderança de Montenegro em cerca de 200 mil votos. Portanto, não foi um resultado fenomenal também do PSD. E isto, de facto, obriga-nos a refletir o país, a própria política, e que os partidos políticos não podem dar-se por garantidos no poder, e a alternância faz parte da democracia. Portanto, é natural e normal que os partidos se alternem, que as forças também no próprio Parlamento se alterem, as configurações, mas, acima de tudo, acho que deve haver um diálogo e debate saudável para a construção de propostas positivas para o desenvolvimento do país. Acho que esse deve ser o principal compromisso dos partidos políticos. Achas que Portugal teve essencialmente a mesma configuração de hemiciclo durante demasiado tempo? Acho que
a nível da configuração, isso cabe aos portugueses fazer a seleção daqueles que são os partidos que os mais representam, mas, de facto, neste preciso momento, há novos partidos, há novas pessoas, novos protagonistas e, obviamente, que havendo também mais escolha programática, portanto, diferente de cada partido, as pessoas depois, em função disso, devem escolher. Agora, os próprios partidos não se devem fechar neles próprios e ir às ruas, digamos assim, com mais frequência quando estamos em períodos eleitorais. Devem ter um contacto com a população mais próximo, roteiros de proximidade. Quando estamos ou fora de períodos eleitorais também? Sim. Aliás, fora é o mais essencial. Ok. Os partidos políticos devem criar mesmo roteiros de proximidade e irem às regiões de forma profícua, de forma reiterada, para escutarem a população. Porque... e os próprios programas eleitorais, e acho que isto era algo interessante de refletir, serem construídos também com as pessoas, com inputs da própria população, dos diversos círculos eleitorais. Os partidos estarem predispostos a ouvir e integrar essas mesmas propostas nos programas eleitorais. Tornar os programas eleitorais mecanismos de participação cívica e cidadã ativa. Eu acho que isto poderia ser algo diferente a refletir. Os próprios partidos têm que também mudar a forma de estar perante a sociedade, porque hoje a sociedade civil tem um peso e um impacto também muito, grande. E os partidos não se podem esquecer disso, porque a política faz dentro, mas também fora dos partidos. E há muitos projetos de cidadania, associações, que têm impactos muito relevantes nas suas respectivas comunidades. E achas que também, e infelizmente, existem alguns problemas que as populações sentem e os partidos não têm essa noção, e ao não ser uma eventual bandeira eleitoral, ou não ser um problema que faça ganhar ou perder votos, optam por não direcionar esforços para a resolução dos mesmos? Eu acho que não parte muito por aí. Eu acho que os partidos têm que reformular a própria forma como comunicam com os cidadãos, principalmente com os jovens, que estão um pouco aliados daquilo que é a componente política partidária. Não obstante, estão muito ativos naquilo que é a sociedade civil, mas dentro daquilo que é a formação política... O voto jovem foi muito grande, estas eleições... Sem dúvida, mas eu acho que os partidos têm que chegar mais aos jovens e a parte da comunicação é muito relevante. Agora, em relação à questão se de facto não estávamos a olhar para os partidos que escolhem quais são os temas que querem abordar ou não, e ao estarem afastados das populações não sentirem de facto os problemas das mesmas populações. Às vezes isso pode acontecer. Por isso é que os roteiros de proximidade, com recorrência, devem ser algo a implementar por parte dos partidos políticos. E acho que também temos que ver, por exemplo, votos em partidos que hoje em dia crescem também de forma exponencial. Temos que ver que são pessoas que estão também descontentes com o próprio sistema político, partidário, e os próprios partidos têm que dar uma nova resposta aos problemas das pessoas. Tem que haver reformas mesmo estruturais naquilo que é a parte da fiscalidade, na parte da habitação, na parte da saúde. Por caso contrário, nós não conseguimos, de facto, resolver o problema das pessoas, que é isso que as pessoas querem. É uma das questões que eu tenho para te colocar, é quais são, na tua perspectiva, as prioridades deste governo. Mas primeiro quero perguntar, com o hemiciclo, com esta distribuição de forças, qual é a expectativa para esta legislatura? Terá de ser uma legislatura em que haja diálogo com as forças políticas, porque não existe uma maioria, digamos, absoluta, existe uma maioria relativa. Agora, a direita, de facto, tem maioria, digamos assim. A esquerda não tem maioria no Parlamento, daí também não ter havido, digamos, uma segunda geringonça. Agora, o próprio PSD deve ter a humildade também de reconhecer que deve dar o primeiro passo e liderar essas conversações. Porque o que nós também assistimos agora há relativamente pouco tempo foi a relação também do impasse que houve em relação à escolha do Presidente da Assembleia da República, em que inicialmente o Chega tinha dito que havia um acordo nesse nome para a viabilização do seu Vice-Presidente, com o PSD, mas depois, mais tarde, veio-se a saber que também publicamente que duas pessoas também da Aliança Democrática desmentiram esse acordo, e depois houve ali uma grande baralhação
de facto, em relação a isso. E o Partido Socialista, conjuntamente com o PSD, mas deu o primeiro passo, no sentido de tentar acabar com esse impasse que estava a haver no Parlamento, e para que os trabalhos parlamentares retomassem, escolher-se aqui um nome e arranjar aqui um mecanismo que de facto pudesse possibilitar a continuação dos trabalhos. Mas também, só Aqui, para recordar a noite eleitoral, Pedro Nuno Santos foi taxativo a dizer que não há nada em comum entre PS e PSD. Ou seja, sendo que as linhas vermelhas é para o Chega, mas Pedro Nuno Santos pôs ali uma linha, quando muito amarela, alaranjada. Achas que Luís Montenegro não vai ligar a isso, não deve ligar a isso? Ou aquilo que Pedro Nuno Santos disse também foi só no calor dos resultados eleitorais? O próprio PS disse que também não ia apresentar nenhuma moção de rejeição, nenhuma de aprovação do orçamento, por exemplo. Agora, em relação ao orçamento e ao Orçamento de Estado, acho que isso é outro tema, mas já vou pegar aí. Okay. Agora, temos é que ver se efetivamente vai haver ou não vai haver um orçamento retificativo. O próprio PSD ainda não tomou uma posição clara em relação a isso, mas se houver um orçamento retificativo, acho que se tiverem lá propostas que de facto melhorem a vida das pessoas, mas que sejam incluídas propostas também do Partido Socialista, designadamente a equiparação do suplemento de risco às forças também de segurança, garantir que existe uma maior igualdade nesse sentido. Uma coisa que o Partido Socialista já devia ter assumido anteriormente, quando liderou os governos e não o quis fazer, a recuperação do tempo dos professores. Isso foi feito de forma gradual, mas não foi feito de forma integral. Pois. Acho que deve ser continuado esse trabalho, mas essa equiparação deve ser algo também a colocar dentro deste orçamento retificativo, se houver, a recuperação integral também do tempo dos professores, porque nós temos que conseguir fixar, na minha opinião... Então já estamos a falar das prioridades deste governo, daquilo que achas... Só aqui a falar, desta questão do orçamento retificativo, ou seja, no caso de existir. Força. E de facto, se esse orçamento retificativo existir, deve conter aqui propostas das que os diversos partidos políticos. Ok. E quais é que são as prioridades para este governo? Acho que o próprio PSD deve, nomeadamente, fazer também uma reforma... Enquanto cidadão. Sim. Como é que tu vês? O que é que achas que devem ser essas prioridades? Uma das prioridades fundamentais é a própria reforma fiscal. Acho que devem ser reduzidos os impostos, não só para as empresas, como para as pessoas. Nós, para conseguirmos também fomentar, quando falamos de empresas, uma maior competitividade fiscal, conseguirmos atrair também mais empresas para Portugal, porque, de facto, se conseguirmos ter mais empresas em Portugal, vamos conseguir estimular o nosso tecido económico e praticar também melhores salários. Agora, também tem que existir um próprio compromisso dos empresários em subir também os salários dos seus respectivos trabalhadores, para que seja uma soma positiva. E os impostos também para as pessoas também devem ser reduzidos, neste caso o IRS, por forma a conseguirem ter mais poder de compra e terem mais liberdade de escolha naquilo que é o seu dia-a-dia, opções ao nível da educação, da saúde, etc., e de forma a ter um maior poder de compra. E só com menos impostos, ou seja, menos impostos, conseguimos ter mais liberdade de escolha. Agora, se nós tivermos também mais pessoas a contribuir e mais empresas também em Portugal, acredito que a receita fiscal poderá vir a ser maior, porque temos pulverização dos próprios impostos, porque vamos ter mais empresas. E vamos dispersar, em vez de serem uma grande concentração em menos empresas. Nós temos batido recordes de receita fiscal. A receita fiscal tem batido recordes e a inflação, infelizmente, ajudou a isso. Aí não é, digamos, culpa do governo. O que parece é que algumas das políticas deveriam ser direcionadas, obviamente, para as necessidades das populações, mas isso são escolhas dos governos. Entretanto, tu falas em diálogo e alguns partidos da esquerda logo resolveram mostrar que tipo de diálogo é que querem fazer, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que estiveram ausentes na tomada de posse. Achas que isso é um bom sinal por parte destes partidos para o resto da sociedade civil? Eu acho que os partidos, ainda para mais no momento deste, é um momento solene, acho que os partidos políticos deviam se fazer representar, é um momento de tomada de posse do novo governo e, portanto, acho que seria relevante que todos os partidos estivessem presentes para também demonstrar
não é dizer que concordamos, digamos assim, com as políticas daquele governo, mas é uma questão institucional e acho que de respeito democrático, acho que isso é importante. Nos 50 anos do 25 de Abril existirem partidos que tenham atitudes destas demonstra a saúde da nossa democracia? Isso é uma pergunta que de facto merece uma resposta objetiva e acho que em relação a esse ponto estamos a ter uma democracia que de facto temos que a repensar no sentido de temos que garantir uma maior representação na própria democracia, temos que garantir mais jovens e mais mulheres e se não tivermos uma democracia mais robusta e de facto trabalhada todos os dias, desenvolvida todos os dias de forma positiva e construtiva, podemos, de facto, inverter um ciclo que não Vou-te que não voltar a queremos fazer. perguntar, João. Isto é uma pergunta simples, já da outra vez. Achas que isto mostra saúde? Isto é representatividade? Isto é bom funcionamento das instituições democráticas? Dois partidos políticos não se apresentarem na tomada de posse do novo governo? Como eu disse, esses dois partidos, na minha opinião, deviam também ter estado presentes, porque é um momento solene, institucional. Não quer dizer que vamos concordar com aquele governo ou com as propostas. Acho que deviam estar presentes. E nesse aspecto, Pedro Todos Nuno deviam Santos estar foi presentes. bem mais transparente ao dizer que o PS tem uma visão diferente para o país, portanto não ia assegurar um orçamento do PSD, mas isso está dentro daquilo que é o normal da política, por assim dizer. Olha, o que é que merece da tua parte os mais de 6 milhões de eleitores, que foi o recorde absoluto nas eleições de dia 10? Os portugueses quiseram mostrar que estavam interessados, foi? Sim, de facto, foi algo histórico. Conseguimos reduzir a abstenção de cerca de 40% para 30%, mais coisa menos coisa, um valor recorde desde 1995 e, de facto, é positivo, porque demonstra que as pessoas também estão mais interessadas naquilo que é a política, digamos assim, e, de facto, isso demonstra que a democracia está viva, mas é preciso lutar por ela todos os dias. Portanto, é um sinal positivo. E acho que essa é a análise que merece... Olha, João, recentemente o Ministro da Presidência falou numa legislação para combate à corrupção. Ele disse também que está disposto para dialogar com todos. Tu crees que, e mais uma vez, a questão da corrupção, há sempre a percepção da corrupção, há a corrupção que é provada, aquela que não se consegue provar, mas tu achas que de uma vez por todas os partidos políticos têm que realmente começar a tratar e desculpem a expressão, deste cancro que vai minando a nossa democracia? Sem dúvida, João. Concordo plenamente. E, aliás, já existe legislação, que é a legislação de combate à corrupção e também ao próprio branqueamento de capitais, ou seja, a legislação já existe. Inclusive, também existe o próprio arresto preventivo, está previsto também no Código de Processo Penal. Ou seja, eu acredito que, e aliás, pelo que existe, que há legislação, de facto, para combater a própria corrupção. Tem, de facto, de existir uma maior fiscalização, uma maior prevenção, por parte não só da Polícia Judiciária, como do próprio Ministério Público, e um regime jurídico também que é importante realçar é a própria proteção dos denunciantes, dos whistleblowers. Isso também é algo interessante, que já temos também. E tem que haver um reforço daquilo que são os meios humanos nestes próprios órgãos de investigação, haver uma maior celeridade na própria investigação, um maior número de meios digitais, tecnológicos, para que estas forças possam, de facto, ter um papel mais significativo e robusto no próprio combate à corrupção. Olha, muitas pessoas pensam que os votos em determinados partidos são votos de quem está descontente por causa da questão da corrupção, mas eu também vejo que existem pessoas que até são pessoas não tão radicais, mas que, por exemplo, relativamente à corrupção, questionam porque é que os sucessivos governos em Portugal continuam a receber chamadas de atenção do Parlamento Europeu por falta de implementação de medidas de combate à corrupção. Como eu disse, legislação, nós de facto temos até uma legislação robusta.
tem que haver mais celeridade, mais investigação e, portanto, para conseguirmos combater efetivamente a corrupção. E nesta nova estratégia nacional de combate à corrupção, concordo que deva ser algo estrutural, porque nós também, quando falamos de reformas, é importante que exista um acordo plural, o mais plural possível, por forma a que, imaginemos, alteramos o governo e depois tudo muda. Ou seja, isso também não dá previsibilidade, não dá segurança aos próprios portugueses e às próprias pessoas que vêm para Portugal. E à própria justiça, não é? Porque imagina um juiz ou um advogado em que as coisas estão escritas de uma maneira e depois, na mudança de legislação, de legislatura, muda a legislação, também não deve ser fácil. Nós vamos aproveitar este momento e vamos até aos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a conversar com o João Pedro Leitão. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Nem cão, nem gato. É o que está no contrato. O meu marido, diz-nos uma senhora dos Açores, tem uma cadelinha essencial ao seu equilíbrio emocional. O psicólogo já o atestou. O contrato de arrendamento está em risco de não se fazer, porque há uma disposição no regulamento do condomínio que proíbe a existência no prédio de animais de companhia. Pergunta-se, é correto proibir os animais nos prédios de habitação? Quem dá de arrendamento é livre de estipular no contrato as cláusulas que lhes aproverem, ponto é que não firam disposições legais de caráter imperativo. Um decreto-lei de 17 de dezembro de 2003 estabelece no número 2 do seu artigo 3º, nos prédios urbanos podem ser alojados até 3 cães ou 4 gatos adultos por cada fogo, não podendo, no total, ser excedido o número de 4 animais, exceto se, a pedido do detentor e mediante parecer vinculativo do médico veterinário municipal e do delegado de saúde, for autorizado o alojamento até ao máximo de 6 animais adultos, desde que se verifiquem todos os requisitos higiosanitários e de bem-estar animal legalmente exigidos. E no número 3, no caso de frações autónomas em regime de propriedade horizontal, o regulamento do condomínio pode estabelecer um limite de animais inferior ao previsto acima. Parece que no regulamento não se pode proibir, mas sim limitar. É o que resulta da letra da lei. E os mais elementos da interpretação da norma podem levar a essa conclusão. Sem prescindir, os tribunais podem ser chamados a decidir sobre se não se está perante uma discriminação, face ao que diz agora o Código Civil. Ninguém pode ser discriminado no acesso ao arrendamento em razão designadamente de deficiência. Um acórdão da Relação do Porto de 21 de novembro de 2016 considera num caso concreto que os animais estão ligados à autoconstrução da personalidade dos seres humanos, razão pela qual o juiz tem de atender ao valor pessoalmente constitutivo que o animal possa ter para o seu dono. Na circunstância,
ponderados os factos, parece que a regra constante do regulamento do condomínio, das partes comuns, deve ceder e concretizar-se o arrendamento, permitindo-se que a cadelinha que constitui fator de equilíbrio socioemocional da pessoa em causa, algo que a completará, possa acompanhar o candidato ao arrendamento na fração que se propuser arrendar. Estamos de volta ao nosso estúdio. O nosso convidado de hoje é o João Pedro Leitão. Temos estado a analisar não só os resultados, como as expectativas para esta legislatura, prioridades deste governo, a forma como o diálogo poderá ou não ser feito e ainda relativamente no combate à corrupção, porque é de facto um tema que dentro da sociedade civil tem sido visto com alguma preocupação. Por ter jogado basquete e por gostar de basquete, os Estados Unidos sempre foi uma referência para mim. Obviamente está lá a melhor liga do mundo. Mas uma das coisas que eu descobri nos Estados Unidos é a atividade de lobistas, ou seja, alguém que se reúne com os diferentes representantes governativos a tentar, como é que eu ia dizer, articular leis que possam beneficiar determinados setores. Vim a descobrir também há relativamente pouco tempo que a União Europeia também permite o lobby. E não seria este talvez um passo importante até, pelo menos para trazer alguma transparência? Sim, João, aliás, concordo. Aliás, o lobby deve ser algo discutido e implementado também de forma célere, agora nesta próxima legislatura, porque se nós tivermos maior transparência por parte dos partidos políticos e dos próprios políticos que representam os cidadãos, mais facilmente as pessoas também vão confiar nas próprias instituições e na democracia. Aqui na parte do lobby era nós termos, por exemplo, uma agenda de transparência, portanto, quando um partido político com representação parlamentar tivesse uma reunião, por exemplo, com uma pessoa singular ou coletiva, uma empresa, que isso ficasse registado numa plataforma digital de transparência em que os cidadãos pudessem consultar com a entidade consultada, ou a pessoa consultada, o local, a hora, o objeto da conversa, por forma a haver essa maior transparência, Claro. Porque assim acho que os cidadãos poderão perceber o que é que se passa efetivamente dentro do Senão Parlamento. aqueles almoços e jantares entre personagens que nunca deveriam almoçar ou jantar juntos. Pelo menos que o tema fosse bola, ainda admitíamos, e não o futuro ou as decisões políticas. E achas que o lobby traria essa transparência? Acho que poderia trazer essa transparência e havia essa regulamentação, portanto, existia um conjunto de regras que permitiam essa existência de maior transparência e os próprios cidadãos poderiam consultar em tempo real e esse tipo de atividades, portanto, entre os partidos políticos e as empresas ou os cidadãos. Claro. Olha, e crees que é por causa deste tipo de situações que Portugal, apesar de continuar a estar bem classificado no ranking das democracias liberais, de 2019 para 2022 caiu do 8º lugar para o 22º e agora de 22 para 23 cai do 22º para o 26º. Crees que, de facto, esta falta de transparência ajuda a esta queda no ranking? Provavelmente sim. De facto, se não houver transparência, se não houver confiança nas instituições democráticas, se não houver confiança nos políticos, nos partidos políticos, obviamente que existirá uma maior desconfiança daquilo que é a nossa democracia representativa. E este tipo de mecanismos, como legislação de combate à corrupção, como a própria regulamentação do lobby, criar um portal de transparência, dentro das próprias autarquias, acho que era interessante um portal também de transparência, exatamente, em que os próprios cidadãos soubessem também, em tempo real ou de forma deferida, os contactos que os próprios presidentes de câmaras e autarcas têm, e não ser algo só a nível nacional, mas algo também a nível das autarquias, câmaras municipais, juntas de freguesia. Quanto mais transparência tivermos, mais teremos confiança por parte dos portugueses, das pessoas que elegem os políticos, para os representarem.
E que as decisões dessas pessoas, de facto, são com o bem de todos em mente. Nós vamos falar agora um bocado da reforma do sistema eleitoral, até pelo seguinte: se é verdade que ficámos todos contentes com mais de 6 milhões de portugueses que foram a votar, não deixa de espantar ou de causar preocupação que quase 1 milhão de votos não tenha resultado em mandatos. E são votos que são, e peço desculpa pela expressão, lançados literalmente para o lixo. Como é que tu lês esta situação? São desperdiçados, de facto, é verdade, João, muitos votos. Aliás, são desperdiçados cerca de 700 mil votos. E isto também, na minha opinião, afasta as próprias pessoas de irem votar. Porque as pessoas vão pensar, mas eu vou votar, e depois o partido que eu vou votar num determinado ciclo eleitoral, se não tiver um número determinado de votos, os meus votos não são, digamos, reaproveitados para um Círculo Nacional de Compensação. Ou seja, há muitas pessoas, se calhar, abstêm-se ou até votam noutros partidos. Sim. Porque, de facto, pensam que o voto delas não irá servir para nada. E isto tem que alterar. E o Círculo Nacional de Compensação poderia ser uma forma, por exemplo, um Círculo Nacional de Compensação com, por exemplo, 20 deputados ou 30 deputados, 30 mandatos, era depois uma questão de ver, de forma proporcional, garantir que esses mesmos votos eram reaproveitados, elegendo novos, até mesmo, partidos, por forma a termos também uma composição... Essa possibilidade. Exato, havia essa possibilidade. Temos um Parlamento também mais plural, mais representativo, mas se isso for a vontade das pessoas, dos portugueses, essa vontade também deve ser concedida. E também nesta mudança do círculo eleitoral, é importante também dizer que os próprios partidos, isto é a minha opinião, poderiam criar também primárias dentro dos seus respectivos partidos, por forma a estimularem também a própria competição saudável dentro dos próprios partidos. E não democracia interna. Exato, uma maior democracia interna, para não serem escolhidos assim, digamos, por parte dos órgãos, mas serem por todos, ou seja, de forma aberta, para termos uma maior pluralidade. E isto poderia ser algo também que beneficiasse a própria democracia interna dos partidos, termos candidatos a deputados, por exemplo. E outra proposta que eu acho que também poderia ser interessante é nós termos os círculos uninominais, por exemplo, o voto duplo. Acho que poderia ser algo a refletir, em que as pessoas votam no partido e depois na pessoa, para haver também uma maior responsabilização e haver uma escolha mais efetiva e direta por parte dos cidadãos. É interessante que menciones isto. Recentemente foi nosso convidado, creio que Daniel Adrião, que também foi candidato a secretário-geral do PS nestas últimas eleições, com Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, foi um dos candidatos, e ele tem uma iniciativa, portanto, de cidadão, iniciativa legislativa de cidadão, creio eu, que é o nome correto, e ele fala precisamente sobre isso, é que dentro dos próprios partidos essa democracia e essa competição saudável entre quem é que de facto vai representar ou quem é que depois dá a cara para os eleitores finais seria benéfico. Aliás, o LIVRE faz isso. Agora, nas eleições europeias, eles têm mesmo as primárias e são os candidatos a candidatos a eurodeputados. E as pessoas inscrevem-se, acho que têm que aderir à própria declaração de princípios, né, do partido, princípios e valores, e de facto depois podem-se candidatar a essas primárias. E isso também abre os próprios partidos à sociedade, garante que qualquer pessoa pode efetivamente fazer política, representar os interesses da população e servir Portugal. E sabes que esse convidado disse sem qualquer ambiguidade que se quisesse, PS e PSD já teriam feito esta reforma do sistema eleitoral. Ele disse-nos que as desculpas encontradas são sempre detalhes para que de facto não se faça esta reforma. Achas que com esta composição do Parlamento eles vão ser obrigados a repensar isto? Eu acho que sim, e não só. Não acho que é só por este... Acho que neste preciso momento isto já devia ter sido feito há muito tempo. Claro. Já peca por tardia esta reforma. Acho que isto necessita de uma maioria de 2/3, que é uma revisão... Exatamente. Obriga a uma revisão constitucional, creio eu, ou não? O do próprio sistema eleitoral. O do Círculo de Compensação, por acaso, não tenho bem a certeza. Eu creio que até já está inscrito na Constituição. É só uma questão de quererem. Portanto,
Nesse sentido, era só haver esse consenso dos partidos, porque, de facto, em primeiro lugar estão as pessoas. E se isto vai mudar aquilo que é a percepção também e a democracia e uma maior representatividade da democracia e aumentar aquilo que são os índices de qualidade da democracia, acho que isso deve sobrepor a qualquer interesse político ou partidário. Porque os partidos, quando vão a eleições, depois de serem eleitos, e antes mesmo, mas quando são eleitos, eles são deputados da nação. E, em primeiro lugar, tem que estar sempre a nação e não os interesses partidários. Muito bem. Olha, Portugal está em ciclo de eleições. Estas de março não estariam previstas, mas temos as eleições europeias a aproximar-se. Nesta plataforma, neste programa, nós já andamos a dizer quase desde o início que se decidem mais coisas em Bruxelas do que em Lisboa. Achas que os nossos cidadãos deveriam dar a mesma atenção que deram para as legislativas, também estas europeias? Aliás, sem sombra de dúvida, 70% da legislação dos Estados-membros advém mesmo da União Europeia, ao nível, por exemplo, de regulamentos e diretivas, essencialmente. Portanto, a União Europeia é fundamental. As pessoas devem ter o maior conhecimento daquilo que são os órgãos da União Europeia, o que é que fazem, o que é que representam, acima de tudo. Mas a própria União Europeia acho que também tem falhado num ponto. Deve-se aproximar mais dos próprios cidadãos. E os próprios partidos, dentro da própria União Europeia, os próprios eurodeputados devem ter também um maior contacto, apesar de já terem algumas, terem um maior contacto com as próprias pessoas, terem também roteiros europeus, digamos assim, para falar da União Europeia, o que é a União Europeia, o que é que se trabalha na União Europeia, para que os cidadãos também tenham uma maior consciencialização. Agora, de facto, quando nós falamos da União Europeia, o próprio sistema também da União Europeia devia ser também modificado, na minha opinião. Nós, neste preciso momento, nós elegemos eurodeputados para o Parlamento Europeu. Mas depois é o próprio Parlamento Europeu que elege, por exemplo, o Presidente da Comissão Europeia. E eu acho que devia haver uma eleição, por parte também dos cidadãos, dessa mesma Presidente, ou Presidente, da Comissão Europeia e dos próprios comissários, para haver também uma maior responsabilização. E nós poderia ser algo interessante, termos, portanto, um conjunto de, por exemplo, nós, neste precisamente, somos 27 Estados-membros, ter 27 pessoas, uma de cada Estado-membro, dentro do Parlamento, mas era quase... ou seja, eram independentes e de facto, representavam, digamos, o facto de serem apartidários, representavam os interesses, digamos, das pessoas, mas mais direcionado para a sociedade civil, para as associações, do que dentro dos partidos políticos. Da esfera partidária. E esse mandato podia ser interessante, por exemplo, era rotativo. De 6 em 6 meses, esse cidadão de cada respectivo Estado-membro era, digamos, renovado por outro cidadão que se candidatava. E acho que isto podia também assegurar uma maior participação dos cidadãos que não estão inscritos ou não estão dentro de partidos políticos e haver esta maior participação da sociedade civil no espectro e dentro daquilo que são as decisões que afetam as suas vidas e das comunidades. Claro. Achas que é por causa disso que muitos dos nossos concidadãos olham para Bruxelas e veem-nos mais ou menos como uma elite que está lá no seu Olimpo e depois nós, os comuns mortais, é que temos que cantar de acordo com a afinação da orquestra deles? Aliás, a União Europeia representa, na minha opinião, um projeto importante de cooperação económica, política e, de facto, nós juntos conseguimos ter mais força interna e externa. E acho que esta cooperação é saudável porque, se nos auxiliarmos mutuamente, conseguimos também nos desenvolver de forma recíproca e acho que, de forma conjunta, podemos também nos desenvolver mais e alavancar aquilo que é o próprio projeto europeu de valores e princípios de fraternidade, de solidariedade, de paz, de justiça. Mas, de facto, existe uma grande também burocracia que também deve ser alterada. Devemos conseguir, de facto, desburocratizar o Estado e a própria União Europeia e a própria União Europeia chegar mais aos cidadãos e não estarem, digamos, muito afastadas como atualmente essa é a percepção também das pessoas. A União Europeia está lá muito distante e de facto isso é também responsabilidade dos políticos que lá estão, que devem ser os primeiros a dar o passo de chegarem às pessoas.
e liderar esse caminho. Eu relembro que a Europa começou como se é a Comunidade Económica Europeia, ou seja, de facto, o primeiro passo era um passo económico, não é? De melhoria e potenciar e alavancar aquilo que a Europa tinha para oferecer. A questão política já vem nascendo algum euroceticismo, não é? Não há nada a fazer, mas uma vez que ainda estamos na Europa, há quem já diga que a nossa dependência de Washington também já começa a deixar-nos como um satélite do que propriamente como alguém verdadeiramente soberano e ciente da sua história. Os Estados-membros da União Europeia partilham a soberania. E, portanto, existe essa convergência, essa cooperação, para que, de forma conjunta, portanto, os Estados-membros estão representados no Parlamento e, de forma plural, apresentam soluções, projetos para a própria União Europeia que afeta os próprios Estados. Mas, ou seja, os Estados estão representados na União Europeia. E a presidência é rotativa também. E a presidência também é rotativa, exatamente. E, de facto, também, pegando aqui noutro aspecto, a própria NATO também é um projeto muito importante. Nós temos é que garantir a paz dentro do mundo e, de facto, o que assistimos hoje é um grande conflito no Médio Oriente e aqui na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia. E, de facto, nós temos que conseguir continuar a ajudar a Ucrânia para que, de facto, possibilitemos uma maior autodeterminação, soberania e, de facto, conseguirmos proteger os povos Sabes que o meu convidado da manhã é o Nuno Gonçalo Poças. Ele escreveu um livro que é O Príncipe da Democracia, sobre a vida de Francisco Lucas Pires. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, Francisco Lucas Pires questionava a NATO, no sentido em que perguntava se a NATO não seria um sistema arcaico já relativamente àquilo que tinha sido a sua origem, e faz uma pergunta que para aquela época quase que podia ter sido feita ontem ou hoje mesmo aqui connosco, que é: se realmente a NATO continuar a expandir em direção à Rússia, podemos garantir que a Rússia não fica com medo? Eu acho que o principal foco tem que ser a diplomacia. Porque, e obviamente, a autodeterminação dos povos e a autonomia e a liberdade dos países. E a NATO, como aliança que, de facto, promove essa cooperação, essa justiça e a paz, deve ser, digamos, alicerçada na diplomacia, em primeiro ponto. Mas nós não podemos deixar, por exemplo, cair a Ucrânia. Eu acho que nós temos que ajudar, de facto... Mas podemos pôr bases nas fronteiras de outros países, também eles soberanos, sem esperar que esses países se sintam incomodados? Vamos ver. Não é fácil, não é um problema que nós criámos, entendes? Nem eu nem tu, mas é uma questão que era importante, se calhar. Eu acho que quando os países colocam, digamos, militar nas próprias fronteiras, é por uma questão de prevenção. Portanto, não é por uma questão de tentar atacar outros países. Mas, obviamente, pode ter essa leitura, João, de facto. Pode. Aliás, os preemptive strikes, os americanos foram... Olha, no Iraque, por exemplo, uma das intervenções foi exatamente isso, não é? Chamado preemptive strikes. Bem, mas deixemos esses temas de geopolítica para outros momentos. Mas isto liga com algo que está em cima da mesa, que é o chamado serviço militar obrigatório. Qual é a tua leitura? João, antes de pegar nesse ponto, só falar também de algo que também tem sido já discutido no próprio Parlamento Europeu, mas que acho que ainda está mais ou menos em discussão, mas agora não tanto premente, que é a própria criação, por exemplo, de um exército comum europeu, digamos assim. Um exército formado pelos Estados-membros da União Europeia. Acho que isso também é algo que poderá ser discutido, também por forma a termos, digamos, uma componente também de proteção de forma conjunta, robusta, e porque assim também tínhamos os diversos exércitos dos Estados-membros e teríamos, digamos, uma potência militar também de defesa que poderia ser algo importante para defender também aquilo que são os nossos povos. Em relação à questão do serviço militar obrigatório. Neste precisamente na Europa temos 16 países com serviço militar obrigatório. Eu não concordo que deva ser obrigatório. Eu acho que as pessoas devem ser livres de escolher se querem ou não querem ir para o exército. Agora, de facto, eu acho que o ponto fundamental é nós conseguirmos
a dignificar aquilo que são as carreiras nas Forças Armadas, seja na Marinha, seja na Força Aérea, ou seja no Exército. E se nós não conseguirmos aumentar aquilo que são as remunerações, também não vamos conseguir atrair mais jovens para as fileiras das nossas Forças Armadas e, portanto, acho que passa por um ponto de remuneração, dignificação também da própria profissão. E era importante também dizer que no governo também passado foi aprovado, portanto, a possibilidade também dos praças integrarem os quadros permanentes. E isso é importante, porque antigamente o que acontecia? Os praças, por exemplo, do Exército, ao fim de 6 anos, acabava o contrato. E isso também acaba por não, digamos, possibilitar uma previsibilidade, uma estabilidade na vida daquela pessoa. Portanto, haver esses quadros permanentes para todos os postos, seja soldado, seja mas ainda praça, assim há uma decalagem muito importante. grande entre oficiais e praças. Sim. Ou seja, de facto, a carreira militar não é de todo atrativa. Neste preciso momento também acho que não é atrativa e, portanto, os partidos devem estimular e de forma também célere, rápida, conseguir aumentar aquilo que são os salários, não só dos oficiais, mas principalmente daqueles que começam nas bases, na base mas deixa-me colocar da aqui hierarquia também, militar. deixa-me colocar aqui uma questão que penso que é importante até pelos momentos que vivemos atualmente na Europa. A carreira militar, bem, significa colocar a sua vida nas mãos, não é? E significa a confiança do cidadão em dar meios letais a esses cidadãos. Portanto, quando falamos em carreira militar, não pode ser também uma coisa do estilo não sei o que é de fazer à minha vida, vou ser militar, não é? Não é qualquer coisa deste estilo. Ser militar, de facto, é uma exigência grande. Aliás, eu também estive numa escola militar, nos Pilos do Exército, e portanto estive lá ainda uns largos anos e convivi também de perto com as Forças Armadas e de facto é uma grande responsabilidade. Juram defender o país e, se for preciso, morrer pelo país, e de facto é uma responsabilidade muito grande e têm que receber também de forma condigna essa mesma responsabilidade gigante que os próprios militares têm a defender a nossa própria soberania, a defender aquilo que são os portugueses e aquilo que são os nossos povos. E crees que, de alguma forma, isto vai encontrar algum consenso ou, mais uma vez, vai ter que obrigar a um diálogo entre todos? Eu acho que esta questão nem sequer está em debate, ou seja, digamos, partidário. Vimos agora alguns militares a dizer que isso devia ser reequacionado, pensado, etc. Mas não vejo que isso vá voltar a acontecer. Espero que não volte a acontecer, porque a liberdade foi algo também que o próprio 25 de Abril nos deu, a autodeterminação de nós podermos escolher aquilo que também queremos fazer da nossa vida, a nível profissional, etc. E acho que o serviço militar obrigatório não iria proporcionar, digamos, uma permanência nas Forças Armadas. Ou seja, as pessoas iam para lá, digamos, se fossem obrigadas, iam para lá, estavam lá, digamos, um tempo e depois voltavam para a sociedade. Mas se as pessoas não querem ir para lá já, à partida, aqueles que não querem, porque não iam de forma voluntária, acho que o caminho não é obrigar as pessoas a entrar. É uma pausa na vida do jovem. Exatamente, pode ser um grande bloqueio naquilo que é o desenvolvimento da pessoa. Mas a verdade é que ouvimos também outras histórias, não é? Histórias de pessoas que aprenderam muito durante esse tempo. E há histórias também que eu conheço de pessoas que, de facto, ficaram muito perturbadas com o facto de também terem ido para lá, pegarem armas, etc. Porque são pessoas que portanto, não têm aquela mesma vocação. Claro. E acho que a obrigação podiam ter sido objetores de consciência. João Pedro Leitão, o tempo termina. Muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez nesta nossa conversa. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Sabe que pode ver e rever esta e outras conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Quando subscrever o canal, clique lá no sininho para receber as notificações sempre que colocamos uma destas conversas no nosso canal. E quero deixar também um muito obrigado e um abraço muito forte a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida, que não nos veem, mas conhecem e reconhecem a nossa voz. Resta-me agradecer a todos, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta. Muito obrigado. Até amanhã.
Obrigado.